Olá, meus queridos e minhas queridas, eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de realejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula, à nossa videoaula, né? De realejo, de gaita, de harmônica. Mais uma vez aqui, mais uma semana com vocês. E hoje a gente está trazendo aí alguns efeitos, algumas coisas que a gente pode fazer com a gaita para que a gente possa, de uma forma diferente, se expressar, né? E aquela música se tornar especial, diferente, à sua maneira, tá? Então, às vezes a gente pensa que está cedo para fazer esse tipo de coisa, né? Esses efeitos, porque a gente precisa ter a segurança, primeiro, do sopro, tá? Então a gente está trabalhando muito a questão do sopro, o sopro, a técnica, né, da embocadura de bico, no nosso caso. Tem outras técnicas também, cada um faz a sua maneira, mas a gente está caminhando na técnica, né, nessa embocadura de bico, sopro de bico. Então com isso a gente se preocupa muito com acertar a nota, não é? Então o orifício 7, eu vou lá no orifício 7, pá, e aí eu faço aquela nota, sem tocar em nenhuma outra nota. Né? Sem ter esse vazamento que a gente chama de ar nas outras notas, nos outros orifícios. Então a nossa preocupação é essa, inicial. Mas é legal também a gente já ir conhecendo alguns efeitos sonoros, tá? Que a gente pode fazer com a gaita. Então a gente já aprendeu aí duas músicas, tá? A Asa Branca e Ó Susana, e a gente já pode aplicar esses efeitos, alguns efeitos. Então eu comecei o vídeo fazendo um improviso aí, utilizando vários efeitos, que a gente vai ver aqui um por um, tá? E a gente, e assim, não esqueçam que o primordial, o mais importante, é a gente fazer a melodia direitinho, tá? Nota a nota, do jeito que a gente aprendeu, para ficar certo que a gente está fazendo aquela música, para as pessoas entenderem que é aquela música que a gente está tocando, né? Nota a nota. Mas é interessante também, é muito bacana a gente conseguir fazer outros efeitos, né? Tocar de outras maneiras. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui alguns efeitos, simples, outros um pouquinho mais complicados, que a gente precisa estudar um pouquinho mais, mas serve como uma meta para a gente também, né? Então a gente está aprendendo as músicas e está aprendendo direitinho, tocando nota a nota, tal, sem muita complicação, e de repente a gente coloca um efeito ou outro, tá? Então, por exemplo, a gente está tocando aqui no orifício 1 e vai para o orifício 7, dá um salto aí, por exemplo, né? Então a gente pode fazer esse movimento com o glissando. O glissando é continuar soprando do 1 até chegar no 7, né? Ou do 4 até o 7. Eu estiquei a baladeira aqui, falei do 1 ao 7, mas é só para a gente ter ideia aí, né, do que a gente pode fazer, tá? A gente pode finalizar uma música, por exemplo, a Asa Branca mesmo, ou a Susana. A gente pode finalizar a música quando a gente chega no 4 para finalizar, que é o Dó, a gente joga o sopro para o lado direito, né, da gaita, fazendo o glissando. É legal esse efeito final, tá? Por exemplo, estou aqui na Asa Branca, né? Então esse arrastado aí da gaita no final
é um glissando. Então a gente pode fazer isso na música, fica interessante, fica diferente, né? Então é isso. Então eu vou mostrar para vocês cada um dos efeitos, bem devagarinho, bem direitinho, tá? E a gente vai tentando aplicar à medida do possível, né? A gente está se sentindo seguro, a gente vai lá e faz o efeito, tá bom? Então é isso, a gente vai observar aí cada uma desses efeitos, né? Dessas técnicas que a gente vai passando aí devagarinho para que vocês possam entender direitinho. E lembrando, qualquer dúvida, coloca aí no chat, né, para a gente responder à medida do possível, ou então quem está no grupo aí do WhatsApp, manda lá que a gente vai tirando aí as dúvidas de vocês, ok? E aí vamos iniciar com o primeiro efeito que nós chamamos de surdina, tá? Surdina, a gente muda o timbre do instrumento, né? Então vou começar aqui com a gaita blues, né? A gaita diatônica. Então, eu me recordo que na aula passada eu pedi que vocês também ficassem atentos, né, ao formato da mão em concha, tá? Então, a mão, ela se junta com a outra aqui, ó. Essa mão esquerda, ela fecha aqui por dentro, a mão direita por fora, né? Fechando, deixando completamente fechado, né, a passagem de ar. Surdina. Então o timbre da harmônica, né, o timbre da gaita, do realejo, se modifica. Ele fica um pouquinho mais baixo. Por isso que o nome é surdina. Então na gaita diatônica, nessa menor, é mais fácil fazer. Lembrando que o nosso dedo indicador, né, da mão esquerda que está segurando a gaita, ele vai ficar aqui nessa parte final da placa de proteção, né, das palhetas. Ó. O dedo encosta aqui. Tá? Forma-se a concha. Com a outra mão aqui, segura, tá? E então vocês percebem que realmente há uma mudança no timbre, né? Sem a surdina. E com a surdina. Então realmente ele muda o timbre da gaita, tornando ela mais aveludada, tá? Da mesma forma, a gaita cromática é um pouco mais difícil. Essa aqui é a menor, de 12 furos, né? Ok? Mas a gente, à medida do lugar que a gente vai tocando, por exemplo, eu vou tocar aqui no começo, né? Ó. Se eu for aqui para o final da gaita, a minha mão saiu daqui e vem para cá. Exatamente para que esse efeito possa ser claro, que a gente possa realmente escutar a diferença do timbre. Então, como a gaita cromática ela é maior, mais gordinha, né? A gente precisa mudar a posição da mão. Exatamente para que as duas mãos fiquem, né, fechadinhas e o ar, né, o som daquele ar que se jogou na palheta, ele possa realmente fazer efeito, mudar o timbre. Então, mais uma vez, está aqui, né? Eu vou tocar agora no meio da gaita, né? Por aqui. E aí eu tirei minha mão daqui e veio para o meio, né? Então mudou aí o timbre. Então é exatamente esse o efeito. E aí vou dar uma dica, tá? Tem gente que diz assim, eu não estudo porque eu só tenho... Não estudo muito, né, o instrumento porque eu só tenho a noite para estudar. E eu não quero acordar os vizinhos, eu não quero fazer barulho e tal, né? Então eu vou dar uma dica aqui para você não usar mais essa desculpa, tá? Então o que é que eu faço? Às vezes que eu quero tocar à noite, eu uso um paninho, no caso aqui uma flanela, tá? Serve tanto para cromática quanto para diatônica, mas a maioria de vocês está com a diatônica. Então, ó, paninho, certo? Simplesmente coloco, né, a parte de trás da gaita aqui, o paninho, ó, como se fosse um sanduíche, né, como se fosse um cachorro quente, ó, tá? Então tiro o pano aqui do bocal, exatamente para que você, né, ó, e aí o paninho ele realmente deixa o som bem abafado. Então isso aqui é para quem não quer perturbar, entre aspas, né, o vizinho, porque acha que está incomodando, quem mora em apartamento, essas coisas, aí não quer incomodar o vizinho. E aí vai usar isso, vai usar um paninho para mudar, para abafar,
né? É uma espécie de surdina também. Tá, ó. Abafa bastante, tá? Então faça isso. Se você for estudar à noite, não quiser incomodar ninguém, pega um paninho, né? Coloca aqui no finalzinho da gaita. Também serve para gaita cromática, tá? Muda bastante, tá? Então fica aí a dica para vocês. Esse efeito agora continua, né, com a mão em concha, tá? Então a surdina a gente tocou com a mão, as mãos fechadas, né? E o aua é simplesmente abrir. E ele vai, por conta do timbre, vai abrir, né, a timbragem da gaita. Vai ficar um uau, uau. Como se fosse o uau, 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 né? Quando a gente abre a mão e fecha, fica parecendo uau, uau, uau. Então pode ser por cima, aqui a mão abrindo por cima, a mão abrindo por baixo. Tá? Devagarinho. Por cima a gente percebe mais, né? Esse efeito aua. Eu posso fazer isso rápido ou lentamente, né? Efeito muito legal. Característica, inclusive, do instrumento. Então, tanto eu posso fazer com a gaita diatônica, como também na gaita cromática. E aí, repetindo, como eu falei anteriormente, como a gaita cromática ela é maior um pouquinho, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas dá para fazer também o efeito. Né? Muito interessante esse efeito e dá para fazer. A gente pode fazer os exercícios, né, diários, que é a escala, fazendo aula. Posso fazer a cada nota, posso fazer no final da escala, enfim. Vocês é que decidem aí. O negócio é fazer, né, para aprender, tá? Então esse aí é o aua. Esse efeito agora é o que a gente chama de rolar de som, né? A gente faz a gente treme a língua, né? Como se fosse o R. Tá? As pessoas pensam que é difícil, mas não é nada difícil, é só você... Então você faz isso soprando. Aspirando também dá para fazer, só que é mais difícil. É difícil, né? O soprando não é tão difícil, mas aspirando sim. Porque a gente tem que fazer com a garganta, né? Então eu faço muito pouco, eu não me atrevo a caminhar por esse caminho aí. Mas soprando sim. Muito interessante. Dá um efeito assim diferente. Está tocando uma música, de repente você coloca isso, chama atenção, né? Então os efeitos, eles são feitos para fazer de vez em quando, colocar ali uma vez ou outra, não é para fazer sempre, né? Então o efeito está aí exatamente para aquele detalhezinho daquela pintura, aquela cor diferente. Tá? Então dá para fazer na gaita diatônica, também dá para fazer na gaita, né? Esse efeito é muito interessante mesmo, eu utilizo bastante, né? Bem interessante, bem diferente. Dá para treinar também. Dá para fazer a escala, né?
só não exagerar. Mas é interessante treinar esse efeito para quando você precisar, quando estiver interpretando aí uma música, você colocar aí uma vezinha ou outra no finalzinho da frase. E realmente é muito interessante, eu gosto muito dele. Esse efeito agora ele é bem bacana, diferente, né? É o beijo, é o beijo. Então, no blues eu posso fazer loucuras aqui na gaita e de repente soltar um beijo, né? É um efeito assim, não é muito comum, mas é também um efeito, né, que a gente pode fazer aí no instrumento. O efeito do beijo dá para fazer tanto na gaita diatônica quanto na gaita cromática, mas eu acredito que na diatônica, por conta do blues, por conta daquelas notas sujas, né, aquelas notas viscerais que a gente faz no blues, aí dá para gritar, dá para fazer soltar um beijo na gaita, e isso com o microfone aí fica ampliado, fica um efeito muito diferente, bem interessante mesmo, que é o beijo, simplesmente o beijo, né? E aí a gente faz isso com as notas aspiradas, né? Aspirando a nota, tá? E geralmente a gente coloca aí 2 orifícios ou mais orifícios fazendo esse efeito. Também bastante interessante o efeito do beijo, né? Esse efeito agora é um dos mais característicos da harmônica, né? Os mais característicos da gaita, que é o efeito do trem e do apito do trem. Então, o trem e o apito. Então, na verdade, a gente faz um jogo de percussão. Então, a gente vai começar com... Então, você vai respirar pela boca e vai fazer um... como se fosse tu, né? Isso onde? Pegando aqui o número 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, pegando várias notas, tá? Como o trem estiver saindo da estação, né? E aí você vai aumentando. Mas quando você fizer o tchu, não faz na gaita, né? Como se fosse abocanhando mesmo. Não, faz por cima, para exatamente sair esse A. Então é um misto de sopro que você vai fazer dentro do orifício e fora, né? É como se fosse um ar vazado. E quando você aspira o ar, faz... Pode fazer 2 vezes, né? Cada um faz seu trem, né? Mas dessa forma equivale àquele movimento, né? Do trem ali saindo da estação, aquele movimento lento e ele vai acelerando. Tenta imitar o trem mesmo, né? Antes de fazer na gaita, faz na boca aqui. E o apito do trem é interessante, porque eu vou pegar aqui, por exemplo, o 3 e o 4, ou o 4 e o 5, né? Tentando ir fazendo com a garganta, né? Como se fosse tem aquele canudinho que está entupido e você tenta desentupir, né? Com, sei lá, um milkshake aí pesado de ovo maltine, alguma coisa assim. Tá, entope o canudo, né? E você faz aquele esforço. É mais ou menos isso aí. Então, lembrando, eu estou colocando aqui os efeitos, tá? Mas para a gente ficar meio curioso, poxa, que efeito é esse? Vou tentar fazer e tudo. E aí lá na frente a gente vai voltar a falar
sobre eles de forma mais consistente, tá? Então a gente vai aprender aqui algumas músicas e vai colocar um efeito ou outro e a gente vai se aprofundar mais nesses efeitos, tá? Aqui para você ficar curioso e perceber que a gaita é um mundo, tá? Que a gente pode fazer a música de diversas formas diferentes. Cada um vai fazer, por exemplo, a Asa Branca ou Ó Susana, que a gente já aprendeu, a gente vai fazer de maneira diferente. Cada um colocando um efeito ou outro, tá? Tocando mais lento, tocando mais rápido, enfim. Cada um vai dar a sua interpretação. E essa questão do trem é legal porque se fala muito em trem, né? Então você faz esse movimento. Lembrando aqui no começo da gaita, pegando 3 ou 4 orifícios, né? Ó. E o apito é aspirando o 3 e o 4, ou 4 e o 5, né? O mais agudo, o mais grave. Faz, dá 2 aspiradas e o outro faz, tá? Infelizmente eu tô aqui longe de vocês, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de estar junto e aí a gente vai percebendo devagar, né? Direitinho aí, observando o que é que cada um tá fazendo, tá? E aí a gente vai aprumando esse sopro, essa forma de tocar, tá? Então tá aí a curiosidade do trem. Tente fazer o trem, agora cuidado, não faça muita força, senão vai acabar desafinando sua gaita, né? Tortando aí a palheta se fizer com muita força. Então você vai fazer aí devagarinho, tentando fazer o trem, na brincadeira mesmo, então a gente aprende brincando. É exatamente assim que a gente vai fazer, que a gente aprende, né? É na brincadeira. Então tente fazer o seu trem aí, se movimentar. Ah, e dá para fazer outros efeitos que você vai, né? Inventando aí. Você pode fazer. Já vai colocando outros elementos, outros sons. Isso é muito interessante, é muito legal. Tom Jobim fazia muito isso, né? Quem mais fazia isso aí? Vários compositores brasileiros, eles fazem, né? Essa linguagem aí, pegando o natural, pegando, né, a questão da natureza, a questão da flora, da fauna, o vento, aquela coisa toda, né? Isso é muito interessante. Então você vai tentar fazer o trem aí, à sua maneira, e aí coloque nos comentários aí o que é que você sentiu, como é que você fez, se deu certo, se você gostou, não gostou. E aí vamos pra frente, tá? Então esse foi o trem. Outro efeito bastante interessante também na gaita é o trinado. Você pegar 2 notas, sopradas ou aspiradas, e fazer esse movimento, né, nas 2 notas. Por exemplo, eu vou pegar aqui o 3 e o 4 aspirando. Ó. Eu vou para um, eu vou para outro. Tá? Saio de um, vou para o outro. Ah, tem também o trinado, que é o seguinte, você fica no 3 e abre, né, você vai para o 4, mas não sai do 3. Ficam as 2 notas soando juntas, né? Pode ser aspirado, pode ser soprado. Então, alguns movimentam a gaita, outros movimentam a cabeça, né? Uns dizem que é certo, outros que é errado, não sei o quê, mas o que é certo é o que você faz, o que você consegue fazer, o que você gosta, né? Balançando a cabeça eu fico meio tonto, então eu uso muito as mãos e um pouquinho a cabeça também, tá? Para equilibrar. O importante é fazer, né? Bastante interessante, também característico da gaita. Dá para fazer com a gaita diatônica, dá para fazer com a gaita cromática também, né? E aqui é interessante que eu posso fazer o trinado com a chave, né? Então eu vou pegar aqui o 5 aspirado. Então, tanto soprando como aspirando, eu faço bastante. Quando eu uso a gaita cromática, né? Até para efeito de... Tem uma nota que ela não existe, né? E eu uso a chave
e ela passa a existir ali como uma nota de passagem, né? Bem interessante mesmo, dá para fazer aí na brincadeira, fazendo aí a escala, né? Faz por brincadeira mesmo, até você sentir que na música você pode fazer naquele momento. Agora, claro que você não vai fazer toda hora. Não. Então o efeito ele é para ser usado naquela hora lá, característica, pá, faz lá aquele efeito, pronto. Toca a música, lá na frente faz um outro efeito, ou repete, né? Mas o importante é não fazer, não exagerar. É saber fazer, mas não exagerar. Tá? Então o trinado ele é bastante interessante nisso, porque ele dá um movimento diferente para a música. E eu gosto muito desse, especificamente da chave, o trinado com a chave, né, na gaita cromática. Dá um efeito bem bacana, bem diferente mesmo. E esse glissando, eu já falei lá no começo, né, da nossa aula, que é um efeito de finalização, é um efeito que você sai de um orifício para o outro, tem um salto aí, né, uns saltos, eu vou do orifício 4 para o 7, então eu pulo aí o 5 e o 6, então em vez de fazer, eu faço. Quanto mais rápido, melhor o glissando, né? Porque essas notas aí, que estão no 5 e no 6, elas não me interessam, né? Não fazem parte da melodia principal, digamos assim. Mas ela, sendo assim rapidinho, né? Fazendo glissando, ela vai fazer parte da melodia como efeito, aí fica bonito, fica diferente, né? Então eu estou saindo aqui do 4. Tanto soprando quanto aspirando, você pode fazer também esse efeito. Eu gosto muito de finalizar uma música assim, como eu fiz no começo da videoaula, né? Finalizar uma música assim, legal, né? Que é uma escorregada, né? É um glissando, tanto na gaita diatônica, também na gaita cromática. E é escorregando mesmo, você sopra e continua soprando até chegar lá. Estou aqui no 5. Lento é assim, né? Lento, ó. E rápido. Então você tem a nota Dó e a nota Dó lá na frente, né? Por exemplo, estou aqui no Dó e vou aqui para o outro Dó, que é no 8. Então esse é o glissando, bem bacana também. A gente faz devagarinho e depois a gente, quando estiver acostumado, a gente faz um pouquinho mais rápido o efeito, né, que é o escorregar o lábio, né, na gaita. Lembrando, talvez eu não tenha falado muito sobre isso, mas é importante que a gente tenha sempre o lábio úmido. Então eu estou sempre fazendo isso e às vezes eu faço na própria gaita. Mas isso aí é tão nojento. Mas a gaita é minha, ninguém vai usar. Né? Lembra que eu falei lá na primeira aula? A gente não deve compartilhar o instrumento. Não é porque você seja um cara que não quer dividir, né, as suas coisas, mas realmente é uma escova de dente isso aqui. Você sopra, aspira, a saliva está em contato direto. Né? Então não é que você seja egoísta, mas é que você é um cara precavido, uma moça, uma senhora precavida, né? Uma pessoa precavida. Então você não deve compartilhar. Então limpa sempre, passa o paninho com álcool aqui, tá? E aí tem que umedecer mesmo, senão engancha no lábio e a gente não consegue fazer o movimento. Principalmente esse glissando, né? Então eu tenho que umedecer com alguma saliva, né? Para fazer esse glissando, bem bacana mesmo. Esse efeito é bem legal, eu gosto muito dele.
Outro efeito bacana é o oitavado, né? Ou oitavar significa o quê? Que você faz a nota dó e a outra nota dó, uma oitava, né? Você conta dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então o outro dó, né, é a oitava nota partindo da primeira. Ré com ré, mi com mi. Ou então você pode fazer duas notas, né, uma quinta, né, uma terça, né, depende Mas eu gosto de fazer muito na cromática. Dá para fazer na diatônica também, né? Tá? Agora você tem que colocar a língua nos orifícios que você não quer tocar. E aí aquela técnica do sopro em tongue block, ou seja, a língua em bloco, tapando os orifícios. Então minha língua está aqui, ó, tá? Tapando o orifício 2 e 3, por exemplo, né? E eu estou tocando o 1 e o 4 aqui na lateral da boca. E eu gosto muito da cromática porque, como a distância é maior, aí eu posso, né? Aí lembrei até de uma música aqui, ó. Então aqui eu fiz 3 efeitos. Fiz oitavando, que é esse agora que estou mostrando, né? Aqui, por exemplo, eu vou tocar o 1 e o 5. Eu vou tapar o 3 e o 4, né? O 3, o 2, o 3 e o 4. Então sai essa nota e essa, ó. Perceberam? A nota do orifício 1 e do orifício 5, ou seja, notas dó. Dó mais grave e um dó mais agudo. Né? E aí fica parecendo com a sanfona, né? Porque a sanfona ela usa muitas palhetas, muitos sons ao mesmo tempo. E aí fica parecido realmente com o acordeão. Então aqui eu fiz o glissando, né? Quando eu faço, escorrego aqui, faço glissando. O que mais? Oitavando, né? E o trinado, né? Então fiz 3 efeitos aí numa música e fica legal, fica diferente, né? Não fica só que ti, tu, ti, tu, ti, tu, tu, tu. Fica diferente, não fica só. Olha a diferença. Aqui eu toquei sem efeito nenhum, agora ó. Então fiz vários efeitos aqui na gaita, usando aí o glissando, o oitavando, a abertura de língua para fazer os acordes, né? Que mais? O trinado com a chave. Então tudo isso a gente vai colocando devagarinho, à medida que a gente vai entendendo a música, tocando direitinho, nota a nota, a gente vai colocando esses elementos aí para abrilhantar, para ficar diferente, né? Então essa foi a oitavando as notas. E aproveitando a gaita cromática, também tem outro efeito, que é o efeito cromático. O que é efeito cromático? É assim, em vez de você ir da nota Sol até a nota Fá, eu faço Sol, Fá, ou então Lá, melhor. Lá, Sol e Fá, né? Ó, faço assim. Eu posso fazer. Vou pegar aqui uma música, por exemplo. Aquela música Feira de Mangaio, né? Então essa parte aqui, ó, eu posso fazer. Então eu fiz um cromatismo, ou seja, eu fui de nota a nota, tá? Eu fiz aqui o Lá, depois eu fiz o Lá bemol, fiz o Sol bemol, Fá, Mi. Então eu aumentei a quantidade de notas, coloquei aí um cromatismo, né? Em vez de fazer assim, ó, eu fiz. Então aumentou a quantidade de notas, mas eu fiz o chamado cromatismo, nota meio, né, meio tom, meio tom, meio tom, até chegar onde eu quero. Então eu saí da nota Lá até a nota Mi, fui de meio e meio tom,
Isso é cromatismo, isso é muito legal fazer na gaita cromática. É um efeito bem bacana, bem diferente. Outro efeito também que a gente tem que... Quando fala que a gente tem que fazer é porque eu faço, né? Mas não tem que fazer não. Mas é muito comum, inclusive para quem canta, né? Vários instrumentos, violino, todos os instrumentos fazem isso, que é o vibrato. O vibrato ele deixa o som em movimento, né? Então, quando eu falo tem que fazer, não é que tem que fazer, mas tem que saber fazer, né? Porque você vai, em determinado momento, você vai fazer aquele vibrato, preenche a música, deixa a música diferente, bacana. Então são vários tipos de vibrato, né? Eu posso fazer aqui um vibrato com a própria gaita, movimentando aqui a mão, né? Então eu fiz o vibrato assim, fiz o vibrato assim, usando um pouquinho do aua, né? Um pouquinho aqui da mão, enfim, ó. Posso fazer com a garganta, né? O vibrato é bonito e ele tem uma coisa que é interessantíssima, porque cada um tem o seu vibrato, cada um tem a sua forma de vibrar, não é todo mundo que faz o mesmo vibrato. Isso é que dá a identidade de cada um também, né? Então esse vibrato ele tem que ser descoberto. Então o vibrato é um movimento. No violino é fácil de entender porque o movimento aqui é a mão, né? Em outros instrumentos. Na gaita eu posso movimentar também a gaita, mas é interessante fazer um movimento com o corpo, né? Quer dizer, com a garganta, com o próprio corpo. Às vezes você joga com o ar, tremendo o ar, né? Enfim. O vibrato ele é bem diferente. O vibrato você tem que descobrir, né? Com a garganta ou com as mãos. Você vai testando aí cada um deles, o que achar interessante, o que achar diferente, você vai fazendo. E vai melhorando, né? A cada vez que você vai praticando, você vai melhorando. E aí eu repito a vocês todos, né? Que no momento dos exercícios, porque assim, vocês devem fazer os exercícios todos os dias. Eu passei alguns, pouquinhos, né? Mas esses são o suficiente para você aprender e iniciar, porque o mais importante agora é você fazer nota a nota, diferenciar as notas, fazer um dó, fazer um ré, fazer um mi na sequência, né? Ou fazendo o salto, voltando. Agora eu quero a nota isolada, dó, só o dó, o fá, só o fá, né? E aí com a escala, ou seja, fazendo nota a nota, né, na sequência, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, voltando também. E aí você vai brincando, você vai fazer dó, né? Aqui, por exemplo, você vai fazer saltos. Vai fazer dó, ré. Volta pro dó. Dó, mi. Dó, fá. Dó, sol, né? Fazer essa brincadeira de saltos. É legal também, interessante, né? Aí volta, né? E aí para. Quando parar, faz o vibrato. Pode ir de dó a dó, né? Fazendo glissando. Então pega esses efeitos e vai colocando nos exercícios. É isso que eu quero dizer. Tá? Então o exercício é a hora de brincar. É a hora de curtir. Se você achar que está incomodando, pega o paninho. Lembra do paninho? Tá, bota o paninho aqui, que é a surdina, né? Realmente você, né, diminui o volume aí do som. Bastante interessante. Então, já não tem mais desculpa, né? Para treinar, para ensaiar. Tá bom? Então aí mais um efeito para vocês. Então, é isso, galera.
eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez, tá bom? Qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer coisa, né, dúvida, você coloca aí no chat pra gente conversar, pra gente interagir, tá bom? Mas assim, eu pensei com o maior carinho, essa oficina está sendo pensada, né? E foi estruturada pensando em vocês na evolução, né? Passo a passo, tá bom? A questão dos efeitos, né? Você poderia dizer assim, poxa, você pode colocar lá no final, depois que a gente aprender as músicas e tudo mais. Eu acredito que se você tiver sabendo desses efeitos, você vai querer fazer. Então você vai primeiro querer fazer direitinho as músicas, querer aprender e tocar para colocar os efeitos, né? Então a minha expectativa é essa, que aprendendo, sabendo desses efeitos, você vai aprender a música para colocar os efeitos, tá? E aí lembrando a vocês que os exercícios que vocês fazem em casa, que o primordial é a escala, tá? Usando a escala de dó a dó, você coloca também aí esses exercícios, vai colocando aí devagarinho, e quando você for para a música, você já está familiarizado com os efeitos, né? Então a aula de hoje foi em cima dos efeitos sonoros. Eu fiz assim rapidamente, né? São muitos efeitos, coloquei aí apenas alguns. A gente vai voltar a falar sobre eles quando a gente tiver aprendendo aí algumas músicas e tiver que fazer esse efeito, e aí a gente se aprofunda nele, tenta explicar mais uma vez cada um desses efeitos, tá? Mas que eles engrandecem a música. O nosso instrumento, ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo. A gente tem uma série de efeitos, formas diferentes de tocar, tá? Muitos músicos sobrevivem, né? Tocando instrumento, viajam o mundo inteiro tocando instrumento. Mas se você não quiser viver, né, do instrumento, mas pelo menos brincar, curtir, tocar com um amigo, quando tiver uma festa aí, conseguir socializar com ele, né? Ele vem com o violão, você vai com a gaita, isso que é legal, isso que é bacana. E quando você toca direitinho, você toca sabendo o que está fazendo, é melhor ainda, né? Você se sente bem. Então a ideia é essa, a ideia é de curtir, brincar aqui e aprendendo devagarinho, passo a passo aí a questão da gaita, né? Do nosso realejo, da nossa harmônica, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.